A janela de transferências no Brasil está aberta. Com isso, os clubes podem contratar e inscrever jogadores nas respectivas competições. E como está o movimento do Flamengo no mercado? Calma, você vai saber de tudo, porque no vídeo de agora eu vou fazer um resumo. Com quem o Flamengo está negociando, quem pode sair do Flamengo, as renovações de contrato. A gente vai fazer todo o resumão dessa situação envolvendo o mercado da bola do Flamengo, que vai contratar. Está com dinheiro no bolso e está no mercado em busca de reforços. Então fica ligadinho aí. Botafogo e Vasco estão mirando no novo John Arias? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda vai ser super bem-vinda, você dando like. Lembrando, pessoal, isso tudo é de graça, você não paga nada, você fica muito bem informado aqui no canal e o melhor de graça, sem gastar um tostão. Mas vamos para as informações agora. Eu vou começar falando de Botafogo e Vasco, dois clubes que também estão contratando. O Botafogo acertou a contratação de Jordan Barreira, jogador de 19 anos, destaque do Júnior Barranquilla da Colômbia. Botafogo investindo aí 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos desse atleta. O jogador chega com contrato longo e é colombiano destaque. Parece que depois do movimento John Arias lá no Fluminense, todo mundo está achando que vai encontrar um novo John Arias, porque o Vasco também tentou a contratação de um jovem colombiano, do atacante Carlos Andrés Gomes, do Rennes da França, mas o Vasco tentou por empréstimo e o Rennes disse, só quero vender. E como o Vasco está priorizando contratação por empréstimo ou jogador livre no mercado, como foi o volante Thiago Mendes, as conversas não evoluíram. Então, fica aí, jogadores que estão na mira dos rivais do Flamengo. Mas e o Flamengo? Vou contar já como é que está a situação no mercado da bola do Flamengo. Mas antes, informações aí sobre o jogo de sábado contra o São Paulo. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa da diretoria do Flamengo é de presença aí de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Jogo, repito, nesse sábado, 4h30 da tarde, tá? Um horário um pouco alternativo, digamos assim, mas eu particularmente gostei do horário. Sábado, 4h30, dá para você almoçar com sua família, ir à praia, fazer qualquer outra coisa, você que mora aqui no Rio de Janeiro. Depois comparece ao Maracanã, o jogo não acaba à tarde, você pode voltar para casa, pode ir para a noite depois, dormir cedo, enfim, você pode fazer o que você quiser. E quem vai viajar aqui para o Rio de Janeiro para assistir ao jogo também fica super tranquilo, um horário super de boa. E também será a estreia de Jorginho no Maracanã. Embora ele já tenha 4 jogos, lembrando que os 4 jogos foram na Copa do Mundo de Clubes, e ele vai ter a oportunidade de jogar pela primeira vez no Maracanã. Acredito que ele esteja bem ansioso, porque ele falou muito sobre isso. Torcida do Flamengo, jogar no Maracanã. E os números de Jorginho, olha, ele chegou muito bem ao Flamengo. 4 jogos, 3 como titular, 1 gol, 2 assistências, 84 minutos para participar de gol, 247 ações com a bola, 91% de acerto no passe, 93% de eficiência nos duelos, 9 faltas sofridas, 4 desarmes e 4 interceptações. Lembrando que os números são do site SofaScore. Repito, ele chegou muito bem e eu, inclusive, votei no Jorginho como o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Por falar em Jorginho, tinha muito torcedor achando que ele poderia pegar a camisa 8 do Gerson ou até mesmo ficar com o De La Cruz. A informação que eu tenho é que, por hora, ninguém vai herdar a camisa 8. A chance é maior de um jogador contratado chegar ao Flamengo e pegar a 8, um De La Cruz pegar a 8, um Jorginho, até mesmo o Everton Araújo. Então ninguém vai pegar a 8 hoje no elenco do Flamengo, a não ser que um jogador seja contratado e acabe pegando esse número que está vago após a saída de Gerson. Bom, chegou o momento, chegou a hora de contratar, porque a última janela de transferência do futebol brasileiro em 2025 está oficialmente aberta. Começa hoje, dia 10 de julho, e vai até
2 de setembro. Ou seja, lembrando que essa regra, essa janela, vale para todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 dias aí de janela de transferência aberta. E o Flamengo está no mercado em busca de reforços. A prioridade é um camisa 10 ali para substituir com a Arrascaeta. Lembrando que a Arrascaeta, por conta da parte física, dificilmente vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, obviamente, então precisa ter um jogador para substituí-lo, e eu acho que isso aí tinha que ser prioridade desde a última gestão. O Flamengo está no mercado, depois da desistência do Mickey Johnston, de um ponto esquerda, porque o Mickey chegaria para atuar na ponta esquerda, foi dessa forma que o Felipe Luiz, inclusive, conversou com ele, mostrando o projeto do Flamengo para ele, eu vou te utilizar na ponta esquerda, e o Flamengo tinha até a ideia já de relacioná-lo no jogo contra o São Paulo, mas vocês já sabem, a situação acabou sendo vetada pelo presidente BAP, e também o Flamengo deseja a contratação de um centroavante com características diferentes às do Pedro, tá? O Flamengo não quer vender o Pedro, não quer negociar o Pedro, não existe essa ideia, esse planejamento internamente do Flamengo. Ah, mas o jornalista Mauro César soltou a conversa de uma pessoa do Flamengo. O entendimento dentro do Flamengo, pelo que me foi passado, que isso foi uma opinião de uma pessoa, tá? E não necessariamente a decisão da diretoria, da cúpula inteira do Flamengo, ou até mesmo do técnico Felipe Luiz. Ah, mas o Felipe Luiz não utiliza o Pedro. Beleza, não utiliza o Pedro, por entender que naquele momento o Pedro não deve ser utilizado. Isso não quer dizer que o Felipe Luiz não quer ter o Pedro no elenco. E a prioridade do Flamengo continua sendo Jorge Carrascal. A informação que eu tenho, inclusive conversei com a pessoa no WhatsApp, estamos priorizando o Carrascal. Nós queremos a chegada do Carrascal, o Jorge Carrascal é o nosso plano A, estamos em cima disso, nós queremos fechar essa negociação. E a negociação está no mesmo estágio. Aquilo que eu já tinha explicado para vocês, garantias bancárias. Teve um atraso de dias por conta da situação interna, depois da conversa do José Boto com o BAP, tudo se normalizou. Então, o Flamengo está tentando a contratação de Jorge Carrascal. Venê e o Barco, Ezequiel Barco, a mesma situação. Ele é plano B caso o Carrascal não venha. O Flamengo quer o Carrascal. Se o Carrascal não vier, o Flamengo vai atrás do Barco. Mas, Venê, por que não vai logo atrás do Barco? O Barco é melhor que o Carrascal. Na visão da diretoria, da comissão técnica, Felipe Luiz, o Carrascal tem características mais importantes nesse momento. A parte física, é um jogador que consegue fisicamente entregar mais, intensidade. Além disso, é um jogador mais barato. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros nele, se efetuar essa contratação. O Ezequiel Barco seria, no mínimo, 15 milhões de euros. Além disso, o salário seria muito maior também e características diferentes. Então, por isso, o plano A é o Carrascal. E quando a gente fala plano A e plano B, não necessariamente são dois jogadores que fazem a mesma função, mas plano A para investimento, entende? Ah, mas o Flamengo está com dinheiro no bolso. Não é porque está com dinheiro no bolso que pode rasgar dinheiro. Você aí, quando está com muito dinheiro... No meu caso é raro, tá? Dinheiro sobrando. Você começa a rasgar dinheiro ou investir mal, ou gastar mal, ou gastar por gastar? Não. Então, não é o Flamengo que vai fazer isso. Hoje surgiu o nome de Antony Alves, um atacante. Muita gente me questionando. Venê, é verdade que esse jogador está negociando com o Flamengo? Ele tem 23 anos, é um atacante brasileiro, está atualmente no Portland Timbers, dos Estados Unidos, da MLS. Ele tem 23 anos. Perguntei à pessoa do Flamengo, essa pessoa falou, não procede, não estamos negociando, nem sequer fizemos proposta por esse jogador. Então, essa é a informação que eu tenho. Não sou dono da verdade, repito sempre aqui, me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Tal como, já falei aqui, o Wallace Ian. O Flamengo não está vendendo o Wallace Ian para o Wolverhampton. O Flamengo tem uma negociação avançada, encaminhada para a renovação de contrato dele, com aumento da multa rescisória, valorização salarial. O Wallace Ian não vai sair. Venê Matheus Gonçalves. A imprensa gaúcha noticiou que o Grêmio sondou o atacante. Juliano Bertolucci, empresário do atleta, e o Flamengo negam que o Grêmio tenha procurado. Pelo contrário, não tem nada. O Flamengo também não tem o desejo de vender o jogador. Outro jogador que recebeu proposta, e essa sim, o Flamengo recebeu e recusou. Lohan, do Pisa Sporting da Itália. Já falei isso aí algumas vezes no meu Twitter desde o dia 1º de julho. E o Pisa da Itália já mudou a proposta 2 vezes, só para vocês entenderem. A última proposta foi com obrigação de compra se o Pisa ficasse na Série A do Campeonato Italiano e o Lohan
jogasse pelo menos 50% das partidas. E aí o Flamengo recusou novamente. E por que o Flamengo recusou? Primeiro, porque o Flamengo não tem a necessidade de venda. Segundo, porque o Flamengo prioriza uma venda no caso do Lohan. E terceiro, que o Flamengo acha que propostas melhores, até mesmo de empréstimo, poderão chegar ao longo dessa janela de transferência. Ufa! Acho que eu acabei esse resumão do mercado da bola do Flamengo. Vitor Hugo, o Flamengo também está fechando a ida dele para o Famalicão, até onde eu sei, não voltar atrás. O jogador topa aí, entre aspas, está de mala pronta para poder viajar e agora está entre o Flamengo e o Famalicão. É isso aí, galera. Tamo junto agora. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você estará sempre por dentro de conteúdos que eu fizer no canal. Deixa o like também, que o like ajuda um bocado na divulgação. Vou começar, como sempre, dando boa noite a quem já estava aqui desde o início. Eu antes quero avisar que eu tenho uma pesquisa, né? A pesquisa de hoje é a seguinte: quem seria o melhor reforço para o Flamengo? Estou colocando só nomes que andaram sendo badalados aí. O Carrascal, que é o mais badalado dos eles, o Barcos e o Depou. Botei o Depou porque também andou sendo falado, mas o Depou me parece que está já encaminhado para ir para a Inter Miami, né? A Inter do Messi, do Luis Soares e de outros mais. E uma outra opção, a última, é outro, ou seja, algum outro jogador que você acha que o Flamengo deveria contratar e que ainda não apareceu nas listas divulgadas pelos setoristas do Flamengo. Vou começar a dar boa noite aqui. O Haroldo Monteiro, que está sempre aqui com a gente. MP, antes de observar a janela, ideal seria trabalhar os atacantes para melhorar o desempenho. Eu acho que isso aí deve ter sido feito, né? O Flamengo teve mais de uma semana, desde que ele voltou da Copa do Clube, de treinos. Então eu espero que o Felipe Luiz tenha trabalhado, principalmente no incentivo a chutar. Eu fico impressionado como o Flamengo ainda é um time que resiste a concluir a jogada da entrada da área, ou mais de fora da área. Enfim, quando aparece um espaço, né, o Flamengo parece sempre querendo se aproximar cada vez mais da área, entrar na área e praticamente só concluir quando tiver o goleiro pela frente. Acho isso um erro. Acho que o Flamengo precisa explorar mais o chute fora da área. O Flamengo tem bons chutadores, né? O Luiz Araújo é um bom chutador, o Arrascaeta é um bom chutador, o Plata chuta bem, e até Michael e Cebolinha, quando estão em campo e não estão naqueles dias horrorosos que estiveram no tempo, também sabem chutar. Mas isso aí precisa ser incentivado pelo treinador. Não somente treinado, mas incentivado pelo treinador. O treinador deve cobrar as conclusões, porque às vezes a gente vê o Flamengo, que, repito, tem números espetaculares, com essa ideia maluca que muita gente está dizendo que o Felipe deveria ter caído já. Isso é uma maluquice completa. Não há justificativa nenhuma para isso. No meu modo de ver, nenhuma mesmo. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer que não pode melhorar. Claro. Mas até agora, mesmo com esse defeito, na minha opinião, é um defeito, o Flamengo tem números excelentes. O Luiz tem mais de 76 também no atual Campeonato Brasileiro. E com praticamente um ano à frente do clube, perdeu apenas 4 vezes, sendo uma delas para o Bahia na Copa do Mundo de Clubes. Então, convenhamos que não dá para dizer que o desempenho do Flamengo, do Luiz, é muito bom, é ótimo. O Cleidson Sampaio me pergunta: RMP, boa noite. Um cara como o Boto é realmente necessário ao Fla? Pelo que vi até agora, trouxe mais problemas do que reforço. Pois é, vamos lá. A figura do Boto, vamos dizer assim, o cargo do Boto, eu acho que é necessário. Você precisa ter um executivo profissional que cuide das contratações, das vendas, do relacionamento com o técnico, entre o técnico e o presidente. O presidente não vai falar direto com o técnico, vai falar com o dono, entre aspas, do futebol. Que eu prefiro 1000 vezes que seja um profissional, que você pode, inclusive, demitir, se você achar que ele está indo mal, do que um vice-presidente estatutário, como era o caso do Marcos Braz. Não vou entrar nem no mérito se o trabalho do Marcos Braz foi melhor do que está sendo do Boto. Estou dizendo que, tecnicamente, é muito melhor você ter um executivo de futebol do que você ter um vice-presidente estatutário, que tem coisas políticas. Não posso tirar ele porque ele é do grupo de fulano que me apoiou na eleição. Eu acho isso um desastre. O Boto, se amanhã ou depois o BAP se convencer de que é melhor tirá-lo, o BAP vai tirá-lo sem nenhuma crise política. Nenhuma. Já tem muita gente dentro do Flamengo que acha que deveria ter tirado nessa
crise, sim, que o próprio Boto criou, com as entrevistas que deu lá fora, com a inconfidência para o Mauro César de que gostaria de se ver livre do Pedro, e por aí vai, né? O Boto realmente é um personagem que hoje em dia não é bem quisto no Ninho do Urubu. Nem jogadores, nem departamento médico, ninguém gosta do Boto. O único que ainda se dá bem com o Boto é o Felipe Luiz. Mas o BAP ainda confia no trabalho dele de uma maneira geral. A análise do BAP, tirando a grande cagada, que para mim resultou num cartão amarelo, ou seja, se ele amanhã ou depois fizer uma cagada, uma outra cagada, ele vai levar vermelho. O amarelo ele já tem. Mas no cômputo geral, até agora, o BAP ainda está satisfeito com ele. Eu acho que essa janela pode ser mandatória para o futuro. Dependendo dos jogadores que ele trouxer, e principalmente do rendimento dos jogadores que ele trouxer, ele pode dar uma limpada na pedra, ficar bem na foto hoje em dia, de novo, com o BAP. Com os jogadores ele não vai ficar. Mas, enfim, pode ficar bem com o BAP e principalmente com a torcida. Se ele traz 3 ou 4 jogadores que entram no time, encaixam o time e o time começa a voar, ou pelo menos, sei lá, uns 2, e os outros 2 entram bem como reservas, compõem o elenco, o BAP e a torcida esquecem das cagadas do Boto. Agora, se ele trouxer um bando de Juninho Xereca, aí ele tá bom. Aí ele não chega a 2026, aposto. Cleidson Sampaio, boa noite, mestre. Não, isso aqui você me pergunta, já respondi, Cleidson. Haroldo Monteiro, hoje, por menos de 30 milhões de euros, não vamos achar ninguém para substituir o Gerson. Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque o Gerson, na verdade, em termos de mercado exterior, foi vendido barato. Não foi vamos assim dizer, uma negociação desastrosa. Você tem que levar em conta que o Gerson tem 28 anos, tá? O Gerson já passou 2 vezes pela Europa. Você vê que quem foi se interessar por ele foi o mercado russo, não foi o mercado prime, vamos assim dizer, Inglaterra, França, Espanha, Itália. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim, você tem razão. Pegar os 25 milhões do Gerson e sair no mercado para contratar um outro jogador já pronto como o Gerson é muito difícil. Você pode trazer algumas apostas. O Barco, por exemplo, que de todos esses nomes que estão sendo falados, para mim, é o mais garantido de que vai somar. O Barco vai custar qualquer coisa entre 15 milhões, pelo menos. Já se falou até em 20. Seria mais barato do que o Gerson. Mas será que o Barco vai chegar aqui e vai jogar tudo que o Gerson estava jogando? O Barco é bom jogador. O grande X dessa janela, a grande pergunta que se deve fazer é o seguinte: o Flamengo vai contratar jogadores que realmente façam a diferença ou ele vai ficar trazendo jogadorzinho para compor elenco? Aquele Mickey, gente, não é possível que o Boto achasse que aquele Mickey ia ser a solução do Flamengo. Ele seria, no máximo, mais um jogador para compor elenco. Agora fala-se num menino chamado Antony. Antony de quê? Deixa eu ver aqui, Renato. Tá aqui, ó. Antony Alves. 23 anos. Esse, pelo menos, é mais novo. Esse seria, vamos assim dizer, o substituto do Mike. Ele tem 23 anos, é brasileiro, está jogando no Portland Timbers. Tem 56 jogos, 41 como titular, 13 gols, 9 assistências, 22 participações em gols, 52 passes decisivos, 88 dribles certos, 251 duelos ganhos, 91 desarmes. Nota soft score 6,99. Não é nada demais. Não chega nem a ser 7. Está aqui o Antony e está aqui o mapa de calor dele. Como a gente pode ver, ele é um jogador que atua bastante pelas pontas. Até quando ele cai aqui, na direita, é pelas pontas. É um ponto esquerda, vamos dizer assim. É um ponto esquerda que tem como característica ser também um marcador. A velha história. O Felipe o sonho do Felipe é ter um elenco inteiro, que independentemente do cara ser craque ou não, ele marca o campo. Esse é o sonho do Felipe Luiz. Aliás, seria o sonho de qualquer treinador, se tivesse dinheiro suficiente para contratar esse jogador marcador, que também fosse tecnicamente muito bom. O que eu me pergunto é o seguinte: adianta trazer um jogador marcador que não faz gol, por exemplo, como era o caso do Mickey? Adianta botar um centroavante marcador no lugar do Pedro? Se ele não resolve fazendo os gols, nós estamos vendo o Bruno Henrique e Pedro aí. Tudo bem, o Pedro ainda está longe da forma física, mas ele principalmente técnica, mas ele só vai recuperar essa forma física e técnica jogando. O Pedro precisa jogar. É jogando que ele vai recuperar a forma física e técnica. Aí você bota o Bruno Henrique no lugar dele, o Bruno Henrique marca muito mais. Mas o Bruno Henrique não faz mais gol hoje em dia, é uma raridade. Fez 1 gol na Copa do Mundo de Clube. No jogo contra o Chelsea, que reconheço, ele entrou muito bem. Lembrava até o Bruno Henrique de antigamente. Fez 1 gol, uma assistência, infernizou a defesa do Chelsea. E marcou. O problema é que a gente não tem, com o dinheiro que o Flamengo está contratando e no mercado que ele está procurando, é muito difícil você encontrar um jogador bom
tecnicamente e que seja também um grande marcador. Ah, vocês não viram o Harry Kane? O Harry Kane marca também. Porra, vai lá contratar o Harry Kane. Eu concordo, seria ótimo que todo centroavante que o Flamengo pensasse fosse tipo o Harry Kane. Mas vai lá contratar o Harry Kane, entendeu? O Lewandowski, são jogadores da exceção da exceção. Dembélé, na vida normal, é difícil você unir esses predicados. A mesma coisa em relação ao meio-campo. O Arrascaeta marca pouco, mas ele é um talento. Ele faz gol pra cacete, ele é o artilheiro do Brasil. Ele dá passes decisivos. Aí você tira o Arrascaeta e bota mais um marcador. Você pode tirar o Arrascaeta, ainda mais agora com a contratação do Jorginho, e imaginar no futuro o Pulgar. Você pode montar um meio-campo só de volante marcador, sendo que esses volantes até jogam bola. Você pode imaginar Pulgar, De La Cruz, Jorginho, que é o brilho do Arrascaeta. Pulgar, De La Cruz e Jorginho podem fazer um meio-campo bom, ótimo na marcação, e os três têm talento para, de repente, também fazer alguma coisa no ataque. Mas igual ao Arrascaeta, nenhum deles será. Em termos de produção ofensiva, nenhum deles será. Então, por isso é que eu me preocupo muito com essa obsessão agora de ter como principal qualidade de qualquer contratado poder de marcação, ser um jogador que marque. Em se tratando de atacante, eu preferia que fosse a principal obsessão um jogador que faz gol, que chuta. Acho que nesse caso está havendo um pouco uma deformação. Claro, se você é um cara que chuta gol, que faz gol e que marca, aí você está com um Harry Kane na mão. Sem Pulgar, o Flamengo liga o modo alerta total. Com o volante chileno fora por até 3 meses por causa de uma fratura no pé, o técnico Filipe Luís precisa reorganizar a espinha dorsal do time. A solução? De La Cruz. O uruguaio, que também veio de lesão e ficou fora da fase de grupos da Copa do Mundo, agora será preparado como pilar do meio-campo. Ele já voltou aos gramados nas oitavas da Copa, mas entrou só no fim do jogo. Agora, o clube aproveita a pausa nos jogos para colocá-lo no ponto físico ideal, porque o segundo semestre promete maratona pesada. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão exigem intensidade máxima. A recuperação de La Cruz é prioridade total no ninho do Urubu. Com Pulgar fora, o uruguaio vira referência não só pela qualidade técnica, mas pela capacidade de organizar e acelerar o jogo. Os fisiologistas e preparadores físicos do Flamengo traçaram um plano especial para ele aguentar a sequência que vem aí, especialmente com decisões importantes no horizonte. E não é só ele. O elenco inteiro está sendo ajustado para dar conta do calendário apertado. Filipe Luís sabe que o meio-campo é a chave para o sucesso, e por isso aposta no talento e na experiência de La Cruz como fator de equilíbrio. E você, torcedor rubro-negro, já tá ligado nessa nova missão do De La Cruz? Então comenta aí, ele tá pronto para assumir esse protagonismo? E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Mengão, sem enrolação, direto ao ponto e com aquela resenha que só a nação entende. Ativa o sininho e vem com a gente, porque o segundo semestre vai ferver e você não vai querer perder nenhum lance.